Renda variável. Ativos cujo retorno pode variar de acordo com a expectativa do mercado. Então, basicamente, investir e viver com emoção. O que são ações? Ações são uma participação da empresa que você compra. Por exemplo, existe uma indústria, a indústria para captar recursos, captar dinheiro, ela pode pegar do banco empréstimos que vai ter um juros muito alto. Em vez disso, ela vende pequenas partes da indústria, essas ações se valorizam e quem investe nas ações, os acionistas, lucram com elas. Como ganhar dinheiro com ações? Por exemplo, você compra uma ação a R$10, a empresa valoriza, você vende a 12, então você teve um lucro de 12 menos 10, R$2. Agora, se a compra foi de 100 ações, o seu lucro foi de 100 vezes 2, R$200. Renda variável. Como é o cenário no Brasil para investidor? Tem mais brasileiros na cadeia do que na bolsa de valores. Então a gente acaba tendo que investir em boas empresas. São ativas em negociações. É fácil ganhar dinheiro? É aproximadamente o lançamento de uma moeda. Você lança uma moeda, tem 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. No último ano, e durante 131 dias, a bolsa fechou no positivo, subiu, e em 118 dias caiu. Então, é quase uma moeda e mais você ganha do que vence. 53% das vezes você está lucrando na bolsa. Precisa ser inteligente para ganhar dinheiro na bolsa de valores? Pensa numa pessoa inteligente. Isaac Newton foi um dos que quebraram investindo em ações. Porque ações não tem muito a ver com QI, mas sim com temperamento, gestão de emoções, gestão de risco. Por exemplo, eu posso ter uma ação, ela tem uma certa flutuação, de repente eu tenho um lucro muito alto. Eu posso me sentir confiante, sentir a ganância me dominar, e nesse ponto eu compro mais. Aí a ação cai. Eu posso ficar depressivo e pensar assim, tem duas opções, três opções, posso continuar como estou, posso vender barato e ter um prejuízo, ou posso falar assim, ou posso comprar mais, falar assim, o pior já passou, eu estou num patamar baixo, preço baixo, então eu vou comprar porque logo vai subir, e de repente cai de novo. Então, para ganhar dinheiro em ações, basta você seguir uma estratégia. Mas como ser um investidor inteligente? Primeiro passo, ter disciplina. Aqui nós temos uma equação, receita menos despesa é igual a poupança. Essa formulinha tem dois erros conceituais. Primeiro, poupança, como já nós discutimos no primeiro vídeo, não é investimento. E a gente tem que fazer assim, receita menos investimento e o que sobra vira despesa. Isto é, o primeiro erro é, você tem que esperar sobrar dinheiro para investir. Em vez disso, investimento tem que ser um hábito. Sempre que você tem uma receita, no caso um salário que você recebe do seu trabalho, você já separa uma parte para investir, a partir do momento que você recebe. Aqui temos um gráfico que diz uma sugestão de como distribuir o salário. 50% do seu salário deve ser destinado a gastos essenciais, como moradia, pagar as contas de energia, água, alimentação e Netflix. 10% destinado à educação, ao seu aprimoramento como profissional. 20% do seu salário em planos de médio prazo. 10% pensando na aposentadoria lá para frente, e 10% para lazer, para você gastar sem dó, para usufruir
dos ganhos do seu trabalho. Passo 2. Criar a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Em caso de emergência, você tem um dinheirinho para te ajudar. Esse dinheirinho é equivalente ao montante de cerca de 6 meses de despesas mensais. Por exemplo, se o meu gasto mensal é de R$2.000, eu tenho que ter 6 vezes 2.000, R$12.000 guardado para o caso de uma emergência. Por exemplo, se alguém da família fica doente, se você quebra o dente, se você perde o emprego, se surge uma promoção de cruzeiro. Para emergências. Aí você escolhe uma corretora, embora bancos também permitam fazer o negociamento de ações, as corretoras são o que vai te intermediar as suas operações com o mercado. Aqui nós temos, por exemplo, a Clear, ela é uma corretora que não cobra taxas quando você vai fazer operações de compra e venda. A Easy Invest tem bons títulos de renda fixa com alta rentabilidade. E então, aberta a conta na corretora, você passa o dinheiro para a corretora e aí você vai montar a carteira de investimentos. Como montar a carteira de investimentos? Dado 100% do seu dinheiro, 75% do dinheiro vai estar alocado em ativos de renda variável e 25% em renda fixa. São CDBs, Tesouro Direto e as letras de crédito e outros produtos. Feito isso, da parte variável, você vai procurar diversificar os seus investimentos. Por exemplo, investir no setor bancário. Bancos são instituições que dão sempre lucro e dificilmente você vê assim uma notícia assim, o banco deu prejuízo. Você vê assim, o banco teve no mínimo, sei lá, 40% menos lucro do que o outro período, mas está tendo lucro. E são instituições seguras. As primeiras a serem socorridas na crise. O setor elétrico é um setor assim interessante, talvez não tenha um potencial de crescimento tão grande, mas é uma coisa que é um empreendimento que está sempre dando lucro. Por exemplo, você vai viajar, quando você volta para sua casa, o boleto de luz está esperando para ser pago. Então você está sempre pagando, usando ou não. Setor imobiliário ou de construção civil, um pouquinho prejudicado perante a crise e mais recentemente pela oferta do saque aniversário do FGTS. Isso tende a reduzir o valor que o governo tem para os empreendimentos imobiliários. Petróleo, produção de energia, também foi um outro setor que foi muito impactado pela crise. No caso dos Estados Unidos, chegou a ter preço do petróleo negativo. Indústrias em geral e consumo, seja de alimentos aqui ou do setor eletrodoméstico, de lojas. Indústria de saúde, materiais básicos, comunicação. Então aqui nós temos exemplo de 10 setores para ser investidos. Setor financeiro, setor de energia, petróleo, construção, imobiliário, indústria, alimentação, consumo, saúde, material básico, comunicação. Qual a ideia da diversificação? É que se por acaso acontecer algum problema em algum setor, você não perde todo o seu dinheiro. Você pode sofrer uma queda, mas você tem outros investimentos que ainda mantém o seu dinheiro em alta e permitem que você possa esperar até o setor que teve queda ter a recuperação. E você também pode pensar em investir em ativos internacionais lá fora. A vantagem de você investir lá fora é que você vai estar, no caso dos Estados Unidos, você vai estar jogando o seu capital em investimentos que dependem do dólar. Ou seja, se o dólar valorizar, se ele subir, o seu investimento também sobe. E ainda com a mesma ideia de diversificando. Passo 5.
Manter fiel a princípios e evitar erros. Por exemplo, aqui nós temos algumas notícias de algumas empresas e a variação do mercado naquele dia para aquela ação. Por exemplo, a Natura, o Tami participou em campanha nos Dias dos Pais. Nesse dia, a ação subiu 6,73%. A JBS foi condenada por irregularidades no combate à Covid-19. Um dos CDs, um dos frigoríficos lá do norte, em Rondônia, teve irregularidades, falta de equipamentos de proteção individual e a JBS foi multada em 20 milhões. O que aconteceu com a empresa nesse dia? Subiu ou caiu as ações dela? Nesse dia, as ações subiram. No caso da JBS é um caso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em mais detalhes, mas basicamente ela é uma indústria que dá lucro e que tem uma excelente equipe de consultores. Carrefour. A morte de um homem negro em loja em Porto Alegre. O que aconteceu nesse dia? As ações subiram ou caíram? Nesse dia, as ações subiram. Aqui nós temos uma empresa de consumo. Nesse momento assim de crise, muita gente está consumindo, teve um auxílio emergencial, isso tirou muita gente da miséria temporariamente, então o consumo aumentou. Embraer alia a CIDP, que é uma indústria de energia, para fabricar avião elétrico. O que aconteceu com a Embraer nesse dia? As ações caíram. Provavelmente porque a Embraer, setor aéreo, foi gravemente afetado pela crise do coronavírus. E é meio instável se vai ter ou não empresas que vão do setor aéreo que vão à falência. Talvez fosse assim, em vez de, talvez do ponto de vista do investidor, em vez de investir em tecnologia, poupar o dinheiro. Assim, manter o dinheiro em caixa, porque não sabemos o quão mais de tempo a crise vai durar. E a Via Varejo bate recorde e vende 3 bilhões na Black Friday. O que aconteceu com as ações nesse dia? As ações caíram. Aqui é algo que talvez um caso bem interessante. No caso da Via Varejo, as ações elas subiram muito antes da Black Friday. Ações meio que valorizam numa expectativa de prever o futuro. O que vai acontecer lá para frente. Eu compro, a ação valoriza porque eu acredito que a empresa vai subir muito lá na frente. E aí quando acontece essa valorização, pode acontecer ou não ainda mais a valorização. No caso do setor do varejo, nessa época, uma indústria americana, a Amazon, abriu um centro de distribuição no Brasil. Isso fez com que as ações de consumo, do setor de consumo, caíssem bastante. O que justifica essa queda aqui. Então, quando isso aconteceu, quando a Amazon abriu um centro de distribuição, Via Varejo, que são a Casas Bahia, Ponto Frio, lojas americanas, e outras empresas como Lojas Americanas, Magalu, também tiveram quedas significativas. Então, fiel ao princípio de evitar erros. Por esse slide a gente vê que a notícia não é um fator assim determinante para o que vai acontecer no dia no mundo das ações. Depende de outros fatores, seja a economia, como é que está a economia nos Estados Unidos, na China, em outros mercados, e uma série de fatores. Isso aqui é apenas um indicador. Então é mais fácil você prever o seu resultado mantendo-se fiel a princípios e evitar erros. O primeiro princípio é o princípio de negócio. O quanto você entende. Por exemplo, aqui nós temos que a Hapvida e Intermédica, que são indústrias do setor de saúde, elas planejam uma fusão. Quando essa fusão acontece, as ações elas sofrem um grande salto. Saem de 70, vão para 100. No caso da Notre Dame Intermédica. Então, quanto mais você entende do negócio, mais você está apto para tomar uma decisão a respeito dele. Isso aqui
é um princípio um pouco difícil porque você tem que estudar, tem que entender do seu negócio, entender a demanda, qual é a demanda desse produto, se ele gera valor para a sociedade. É mais fácil você ver se a empresa está tendo resultado consistente ao longo dos anos, se a gestão está sendo eficiente. Princípio de gestão é verificar se a gestão é transparente. Por exemplo, a CVC, que é uma empresa de turismo, adia a divulgação de balanço de 2019 confirma erros. Ou seja, ela adia a divulgação de um relatório do investimento, da saúde da empresa. Quando isso acontece, 3 dias depois as ações caem 30%. Então esse aqui é o princípio de gestão. Talvez seja o princípio assim que você tem que estar mais atento nas notícias para ver se tem um caso disso. De inconsistências na gestão. Princípio de mercado, ou princípio assim mais abstrato, você compra uma ação por determinado preço e você acredita que a ação vai se valorizar ao longo do tempo. Isso é, você acredita que a empresa que você está investindo ela vai se valorizar, vai gerar bastante lucro no futuro. E o princípio mais fácil, talvez o mais importante, princípio de finanças, é verificar se a empresa tem lucro. Como é que está a situação financeira dela. No caso aqui nós temos a JBS. No terceiro trimestre, a gente tem uma notícia que o lucro da JBS salta quase 9 vezes. Então aqui saiu o resultado financeiro. Quando isso aconteceu, um lucro de 9 vezes, as ações começam a subir. Chega no quarto trimestre, a gente tem outra notícia. A JBS fecha o quarto trimestre com alta de 65%. E então as ações continuam a subir. E note o seguinte, ó. O lucro da JBS salta quase 9 vezes. Então o lucro aumentou bastante, mas as ações ainda não subiram bastante. Elas vão subindo lentamente. E agora vamos aos erros. Primeiro não seja insano. Você tem diferentes análises que você pode fazer antes de escolher comprar uma ação. Análise fundamentalista e análise técnica. Análise técnica diz respeito a uma análise a respeito do gráfico da função, gráfico das ações, do comportamento delas. Por exemplo, se as ações se comportam no formato de M. Se você está na letrinha M, em tendência de queda ou tendência de subida. Ou fazer um gráfico da média móvel do preço das ações, indicando se você está em momento de venda ou compra. Dependendo do ponto de inflexão, isso é mudança do comportamento do gráfico. Se ele está subindo, descendo ou subindo. A análise fundamentalista é uma análise a respeito dos fundamentos da empresa. Então, basicamente você saber os fundamentos e ver os relatórios, estudar eles, entendê-los. Ou seja, essa análise requer muito tempo de estudo para você conseguir usar ela de forma eficiente. Enquanto a análise técnica, basta você ver como é que está a tendência do gráfico. E a análise fundamentalista é indicada para tomada de decisão no longo prazo. Isso é, você toma uma decisão agora olhando para daqui a 5 anos. Mas embora a complexidade dessa análise, de ser uma análise complexa, a gente pode usar alguns indicadores da análise fundamentalista, tais como PL, que é o preço dividido pelo lucro, o ROI, que é o retorno dividido pelo patrimônio líquido, indica o quão rápido a empresa cresce, o quão melhor é a gestão, e o fator da dívida. A dívida sobre o patrimônio indica meio que a saúde financeira da empresa. Note esse aqui, o PL, preço sobre o lucro. A gente tem uma fração que é o PL. O que acontece se o lucro aumenta, se o lucro da empresa aumenta? Então, se o lucro aumenta, o meu PL diminui para um dado preço fixo.
Mas a gente viu, pelo caso da JBS, que quando uma empresa tem um lucro, o lucro dela aumenta, o preço da ação tende a aumentar também. Então, faz sentido que dentre eu montar uma carteira de ações, olhando as empresas que têm o menor PL. Isso é que tem a melhor, provavelmente tem a maior chance de se valorizar. E dentre as empresas que têm o melhor PL, escolher aquelas que têm o melhor retorno, o melhor ROI, melhor taxa de crescimento. Outro erro é paciência é uma virtude, mas não perca dinheiro. Aqui nós temos uma companhia aérea, Azul, ela tinha um preço alto, acima de 50, veio a crise do coronavírus, teve uma queda acentuada. Nesse ponto aqui, um grande investidor estrangeiro vendeu toda a sua participação na companhia aérea. Quando isso aconteceu, houve um efeito cascata, todo mundo começou a vender e as ações da Azul caíram 30%. Então, paciência é uma virtude, mas mas depende do seu tipo de investimento. Se você está olhando assim, investimento para um pequeno prazo, você tem que ser meio que nem rato, o primeiro a abandonar o navio. Se a ação começa a cair, você já vende, mesmo que tenha prejuízo. Agora, se você está olhando assim, quero investir em meses, em um ano, em vários anos, aí você não precisa se preocupar com esses momentos pontuais. Mas você tem que ter paciência, porque ele pode ter um crescimento bem lento. Ganância. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Aqui nós temos o caso da Cogna, que é uma indústria de educação. Ela saltou de 4 para 9 rapidamente. E depois, mais rápido ainda, caiu para menos de 4. Então, cuidado com a ganância. Você tem um lucro rápido, você fica confiante, eu falo assim, quero colocar mais dinheiro para ganhar mais dinheiro. Mas você pode ter uma queda rápido também. Para ver isso, por um lado é interessante que você tenha, dentre as suas ações, você tenha pelo menos uma que é para você correr risco. Mas cuidado com a quantidade de dinheiro que você deixa nessa ação. Em questão do risco, você pode ver na Bovespa. Por exemplo, você vê na Bovespa, a Bovespa fechou o dia com um aumento de 2%. E você vê o quanto variou a sua ação. Por exemplo, a sua ação variou 4% no mesmo dia. Então, de acordo com essa diferença entre a Bovespa e a sua ação, você vê o quanto de risco você está correndo. E não tem betina que dê jeito, tem que se estudar. Aqui é um livro de análise técnica, análise fundamentalista. Esse livro aborda um pouco da psicologia do investidor, das atitudes que ele toma. Esse aqui é de Mindset. Axiomas de Zurique é mais voltado para investimentos de pequeno prazo, da filosofia que você tem que ter. Investidor inteligente, ele fala que você tem que meio que investir para ser sócio da indústria, acreditando na recuperação no longo prazo. Essa palestra está baseada no jeito de Warren Buffett de investir. São os 4 princípios. O jeito Peter Lynch de investir, ele fala que você não investe em setores, mas você investe em tipos de ação. Ação de crescimento rápido, ação de crescimento constante, ação cíclica, que sobe e desce, ação para correr risco. A Fórmula Mágica do Mercado é um livro que traz um estudo onde é montada uma carteira de ações, onde essas ações são escolhidas usando apenas os indicadores PL, que é o preço por lucro, e o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Pai Rico, Pai Pobre, traz a história de um menino que ele tem que ele conversa com 2 pais, um é rico e outro é pobre, e esses 2 pais eles dão para ele uma visão do dinheiro. O livro de economia traz a história da economia desde o seu surgimento até a crise imobiliária de 2008.
Do Mil ao Milhão e Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes, são livros que tratam dos investimentos, assim, considerando para o panorama nacional. Panorama do cenário nacional. Natália Cury é um livro que é mais destinado à educação financeira, no sentido da economia doméstica e renda fixa. E O Homem Mais Rico da Babilônia é investimentos que os babilônios faziam, a filosofia deles, por exemplo, economizar 10% do salário. Outros investimentos. Você pode montar uma carteira voltada para dividendos. O que são dividendos? A empresa tem lucro, a empresa pode pegar esse lucro, partes desse lucro, e dar para os acionistas. Ou seja, para os detentores, para aqueles que detêm ações. Não é toda empresa que faz isso. Esse aqui são um exemplo de empresa que pagam dividendos. E você tem um indicador que é o Dividend Yield, que é o quão possível que a empresa vai pagar. Que são esses valores aqui em porcentagem. Por exemplo, a CPFL, que é uma indústria de energia, ela pagou 5% de dividendos, em média, nos últimos 5 anos. Isso é, se eu tenho R$100 investido, eu vou ganhar R$5 de dividendo no ano. Normalmente, indústrias de energia e bancos são as que mais pagam dividendos. Aqui no caso, a comunicação também pagou bastante dividendos, na média dos 5 anos. Day trade é um outro tipo de filosofia de investimento. Nessa filosofia, você compra e vende, ou vende e compra no mesmo dia. Esse caso aqui é uma ação da Itaú. Ela abre dia 28, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, cai de novo, fica no negativo, sobe, fica no negativo, sobe, cai aqui de novo no negativo, e no final do dia ela sobe e fecha o dia acima dessa linha aqui, fecha no positivo. Fecha no ganho de 0,21%. Pense que nesse dia você investe R$1.000. E você comprou na mínima e vendeu na alta. E você teve um lucro de 2%. A sua ação se valorizou 2%. Então, o seu lucro bruto é 1.000 vezes 2%, R$20. R$20 no dia, sendo que você investiu apenas R$1.000. O que acontece? Quando você faz day trade, você tem que pagar imposto de renda, que é 20% que incide sobre o lucro, e custo de corretagem, que são custos referentes à ordem de compra e venda que você tem que pagar para a corretora. Então, fazendo esses descontos, de 20 você ficou apenas com R$6. Você investiu 1.000, você ganhou 6 no dia. Para aumentar os lucros, existe uma estratégia que é a alavancagem, que é um empréstimo. Você vai operar na corretora e você fala assim, eu quero operar alavancado 10 vezes. Então, na prática, você tem R$1.000 no físico, mas para essa determinada ação, você vai estar operando 10 vezes, então na prática você vai estar operando com 10 vezes 1.000, ou seja, 10.000. Então você teve um lucro bruto de 10.000 vezes 2%, R$200. Aí você novamente desconta o imposto de renda e as taxas de corretagem. Você ficou com 150. Isso é, aqui você tinha R$6, você operou alavancado 10 vezes e o seu lucro aumentou de R$6 para 50 vezes, 150 vezes. Não, desculpa, R$6 para R$150. O que dá 25 vezes. E se a ação cair? E se a ação cair menos 2%? Então, em vez de você ganhar R$200 de lucro bruto, você tem que pagar. Você começou o dia com 1.000, você desconta os R$200, você termina o dia com R$800. E com tanto sobe e desce, você fica rico e fica pobre rapidamente.
mais pobre, porque, segundo uma pesquisa da FGV, mais de 90% de quem tenta viver de day trade tem prejuízo. Fundos de investimento. Você fornece o seu dinheiro para uma equipe que realiza os investimentos, você recebe os ganhos ou perdas e paga pelo serviço. Então esse aqui é um tipo de investimento onde eu não tenho que me se preocupar. Eu apenas dou dinheiro para minha equipe e ela vai realizar os investimentos para mim. A categoria, os investimentos podem ser em ações na Bovespa, internacional lá fora, multimercado é que pode variar, pode envolver ouro, dólar, ações, outros mercados e até um fundo de investimento que mexe em renda fixa. Por exemplo, o Tesouro Direto vai variando ao longo do tempo diferentes taxas de rentabilidade. Você pode ter um fundo de investimento baseado no Tesouro Direto. Ele vai buscar a todo momento melhores aplicações do Tesouro. Um exemplo de fundo de investimento é a previdência privada. Você vai numa instituição, normalmente um banco, você abre uma previdência, você está dando o dinheiro para essa instituição, mês a mês você recebe um boleto, você paga, e eles vão estar investindo o seu dinheiro. O que acontece? Você tem que estar de olho na rentabilidade, se ela está sendo atrativa ou não, nas taxas que você vai estar pagando. E aqui é interessante, tem uma coisa que é interessante, que é a previdência privada. Você fala assim, vou pagar para lá no final, quando eu for me aposentar, eu tenho uma previdência, eu ganho uma renda. Só que a previdência privada, ela não tem garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco quebrar, você perde o seu dinheiro. Fundo imobiliário. É um tipo de fundo que vai ser destinado ao setor imobiliário. No caso, por exemplo, esse fundo é o XP Malls. Você investe num fundo que visa pegar o seu dinheiro e investir no desenvolvimento de shoppings. O gerente do shopping aluga o seu espaço para lojas que comercializam os produtos. E com o aluguel das lojas, você recebe uma parte desse aluguel. O investidor que investe em um fundo imobiliário recebe mensalmente o aluguel, que é aproximadamente 60%, a 0,60% do valor que você tem investido. Esse valor é isento de imposto de renda. Uma outra coisa interessante dos fundos imobiliários é que, diferente das ações que tem sobe e desce, o comportamento de um fundo imobiliário é mais estável, sem muitos picos. Ele normalmente varia 3 vezes menos do que as ações, tem menos volatilidade. E, em geral, fundos imobiliários é mais para você viver de renda, você está ganhando os dividendos, o aluguel. Fundo de índice, ou Exchange Trade Fund, ETF. Esse aqui é um investimento indicado para iniciantes. Qual é o grande medo dos iniciantes? É você perder tudo. Isso só acontece no caso de a sua empresa que você está investindo falir. Existe um ETF que é a BOVA11. O que é a BOVA11? Bom, suponha que você compra um ativo da BOVA11, você coloca R$100. Esse é um fundo de investimento, os investidores pegam R$100 que você investiu, e eles colocam em todas as empresas que compõem o índice Bovespa, em todas as ações da Bolsa, de acordo com uma certa proporção. Isso visa replicar o comportamento da Bovespa, o comportamento da economia. Se a economia está subindo, o BOVA11 também está subindo. E aqui nessa tabelinha, a gente tem os resultados da BOVA11 nos últimos 4 anos, 27%, 15%, 32%, 3%, e na média normalizada, a BOVA11 teve um rendimento de 19% nos últimos 4 anos. Por exemplo, aqui no ano de 2017, se você tivesse colocado R$100 no início de 2017, você ia terminar o ano com
R$ 127. Você tem uma valorização de 27%. E aqui existem vários tipos de ETF. Existe ETF para fundos imobiliários, para criptomoedas, para setores, ETF do setor de saúde, por exemplo. Esse aqui é outro ETF que é o IVVB11. Ele é formado pelas 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Então é um jeito fácil de você investir no exterior. Você vai estar ganhando tanto na valorização da empresa, valorização desse conjunto de todas essas empresas, e também com a valorização do dólar. Nos últimos, vamos ver aqui, ó, em 2017 a Bovespa se valorizou mais que o IVVB11, em 2018 também, em 2019 a Bovespa perdeu, foi em 2020, o ano da crise, a IVVB11 deu um show. E nos últimos 4 anos, a rentabilidade normalizada foi de 29% ao ano. Quem quer ser milionário, dá para você, antes de começar a fazer investimentos, você fazer simulações. Você está estudando suas estratégias de investimento. Não precisa começar arriscando dinheiro. É seguro investir? A gente tem a metodologia de investir para ser sócio, você investindo constantemente, garantindo um preço médio. Você pode acreditar na recuperação no longo prazo. Isso é, você coloca o dinheiro agora e você tanto faz o que aconteça. Eu estou olhando assim, quero vender daqui 5 anos, não estou preocupado para agora, estou olhando para o futuro. Você tem a diversificação da carteira, fundos e ETFs. Esses aqui estão 3 modalidades, onde fundos é mais equipes que investem, ETFs é para replicar a economia. Nessas 3 opções é feita a diversificação da carteira, onde se minimiza o risco. E tem uma outra coisa que é o stop loss, ou pare de perder. Quando você faz uma compra de uma ação, você pode criar uma ordem na corretora. Por exemplo, eu investi R$100, eu aceito perder até 10%. Então eu coloco uma ordem na minha corretora. Assim, se o preço da minha ação ficar abaixo de R$90, a ação é vendida. Então você estabelece um limite que o seu coração aguenta. E quando tem crise? Quando tem crise, o stop loss pode falhar. Na crise russa, houve uma perda de 56%. Na imobiliária de 2008, houve uma perda de 44%. Na pandemia, 47%. Mas sempre que tem crise, as ações se recuperam. E normalmente em menos de 1 ano. A última que teve foi a crise da pandemia, que demorou 10 meses para se recuperar. Essas são as crises mundiais. E no Brasil nós temos as crises cíclicas, que se repetem. Elas são geradas por fatores políticos. Seja aqui em 2019 foi referente à reforma da Previdência. Em 2020, a saída do Moro. Em 2021, o mito mexeu na Petrobras, Bolsonaro. Mas o fator político, normalmente, a bolsa se recupera rápido. E você pode tentar uma estratégia que é rebalanceamento. Você tem diferentes gavetas onde você vai dividir o seu dinheiro. Por exemplo, se você tem R$100 para investir, R$20 você coloca em renda fixa, Tesouro Direto, CDBs. R$20 você deixa em caixa, guardado. R$20 em ações internacionais, R$20 em ações no Brasil e R$20 em fundos imobiliários. O que é o dinheiro em caixa? É que se acontecer algum problema em um desses 4 setores, alguma crise, as ações vão cair e você tem então dinheiro em caixa, que permite você comprar quando as ações estão baratas. Então, ou se uma dessas gavetas a ação subir muito, o setor crescer muito, você pode pegar e transferir
entre os setores, entre essas gavetinhas. E aí você faz o rebalanceamento. Terminando com uma frase do Warren Buffett: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore muito tempo atrás. Então não espere enriquecer rapidamente. É um processo que demora muito tempo. Então não acredite nesses golpes assim que também que prometem lucros muito altos rapidamente. Warren Buffett, que é o melhor investidor do mundo, ele tem uma rentabilidade de média de 20% ao ano. E pense num objetivo, no porquê de você querer o seu dinheiro.